Olá, bom dia. Hoje a gente continua as nossas aulas sobre o Paul Virilio, né? E, e como eu falei, né? Enfim, a ideia era hoje falar um pouco, continuar falando sobre a continuidade da guerra e do cinema, né? Enfim, que é o tema do livro do Paul Virilio. Mas eu queria agora a gente vai dar um outro ponto de vista, né? Porque assim no encontro passado a gente falou mais, né? Eu falei mais, né? Sobre os aspectos, digamos assim, perceptivos, né? Sobre as evoluções técnicas que transformam a guerra, né? Sobre as alterações da perspectiva. E a ideia hoje é um pouco deslocar um pouco mais assim essa operação para o campo do cinema, né? Da nossa análise. Então, assim, depois de analisar, né, essas transformações do campo perceptivo que vão ocorrer ao longo do século XX, a gente consegue entender que, na verdade, o livro do Virilio é um pouco mais do que ele parece ser no primeiro olhar, né? E a gente vê isso quando a gente pensa na maneira como ele vai definir o que é a guerra, né? Enfim, e, gente, vocês me perdoem, né? Enfim, está quente pra caralho. E eu tô assim, já tô assim, morrendo, assim, né? Tô querendo, enfim, jogar baldes e baldes de água em mim. Então, eu espero que vocês me perdoem. Enfim, se meu cérebro parar de funcionar no meio, né? Enfim, a gente faz com o que a gente tem, né? Mas, enfim, como eu estava dizendo, o Virilio ele vai definir a guerra da seguinte forma, e aí eu cito ele aqui. Sua principal finalidade é justamente a produção deste espetáculo. Abater o adversário é menos capturá-lo do que cativá-lo. Infligir-lhes antes da morte o pavor da morte. Fim da citação. Então, assim, o que eu acho que essa frase, né, que é bem importante, do Virilio diz, é que o campo da percepção, né, a produção de estímulos, de sensações, sempre fez parte, né, da guerra. Então, assim, não é apenas enquanto tecnologias de reconhecimento que a percepção vai, enfim, ocupar esse espaço. Isso é algo já bem velho, né? E assim, até para a gente começar a ter uma ideia, né, de como esse campo da percepção não tem a ver apenas com o desenvolvimento de tecnologias, como a gente viu na aula passada, a gente pode pensar em dois casos, né? O primeiro caso é um caso muito bobo, né? Mas que é o Aquiles na Ilíada, ele vai fazer um grito e um grito tão intenso que abateu imediatamente os seus inimigos, né? Vou citar aqui esses versos, né? Na tradução do Frederico Lourenço. 3 vezes por cima da vala gritou bem alto divino Aquiles. 3 vezes ficaram aturdidos os troianos e seus famosos aliados. E logo ali morreram 12 dos melhores homens no meio de suas próprias lanças e dos seus carros. Então, assim, o que esse trecho da Ilíada do Aquiles mostra, né, é que assim, o Aquiles não está atacando ninguém, ele está gritando, né? Mas é um estímulo que, na minha cabeça, pelo menos, né, é um estímulo parecido com uma coisa que o Virilio vai citar, né, mas também outros autores vão mencionar, que os bombardeiros alemães, né, que estão atacando, né, os seus inimigos, eles também vinham com umas sirenes embutidas, né? Então, assim, eu acho que esse grito do Aquiles é muito semelhante, né? Tem um atordoamento, né? Que de alguma forma, né, para retomar a frase do Virilio, inflige antes da morte o pavor da morte. Né? Eu acho que é isso que está em jogo aí. Mas, além disso, e eu acho que isso é o maior foco aqui que eu queria dar hoje, a gente também vê esse tipo de cativar, né, na indústria cultural ateniense, digamos assim. Né? Ou talvez a gente deveria falar, né, artesania cultural, já que o modo de produção era outro. Mas, assim, em 472 a.C., o Ésquilo ele fez uma peça, né, que era Os Persas. E essa peça é muito importante, né, enfim, porque ela é uma das tragédias históricas, né, acho que é a única que sobreviveu. Mas, além disso, ela é interessante, né, porque ela é encenada alguns anos depois da derrota dos persas na guerra contra os gregos, né? E o que é interessante nessa peça é que os derrotados não são apenas retratados como
como falantes de grego, né? Que já é uma espécie de derrota, né? É como quando a gente vê nos filmes americanos, né? Que os inimigos, todo mundo fala inglês, né? Mas assim, então assim, eles não são apenas retratados, né? Falando grego, sendo tontos, né? Vítimas de um desejo de desmesura, né? Que os reduz a uma melancolia irrecuperável que encontramos na peça, né? E assim, se a gente pensa na peça, né, a gente vê, né, que a mãe do Xerxes e o próprio Xerxes, o pai do Xerxes morto, né, estão todos ali assim com uma tristeza, né, um certo ar assim melancólico, que é bem de fato esquisito, né? Mas então assim, não apenas eles são retratados, né, mas eles são imortalizados dessa forma, né? O inimigo ele é retratado no seu momento de derrota, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com o infligir-lhes antes da morte o pavor da morte, né? E eu acho que talvez com base nisso que a gente pode especular, né? Que essa peça ela não apenas representa o ocorrido, mas ela é uma continuação da operação militar grega no campo do imaginário, né? E assim, é claro que isso tem a ver um pouco com as leis de Atenas, né? Mas assim, é curioso que quem patrocinou essa peça tenha sido Péricles, né? Que alguns anos depois se tornaria o grande líder político dos atenienses. Mas assim, o Virílio, né? E a gente sabe disso, né? O Virílio não sou eu. Ele não perde muito tempo com os gregos, né? Ele vai até mencionar os bombardeiros alemães que emitiam certos uivos, né? Enfim, engraçado que ele usa a palavra sirene, né? Então eu pelo menos não tenho como não lembrar das sereias da Odisseia. Mas enfim, ele vai mencionar os aviões bombardeiros, né? Que paralisam, desnorteiam os eventuais alvos. Mas em alguma medida isso vai se tornando rapidamente obsoleto, né? Porque, enfim, como a gente viu na última aula, a gente tem três momentos da guerra, né? Um momento da guerra em que ela ainda tem uma forma, digamos assim, artesanal, né? Que o olho pode capturar tudo. Depois ela vai ter uma forma intermediária, né? Que se a gente quisesse se a gente quisesse se divertir, a gente podia chamar de a fase manufatureira da guerra, né? Em que o humano e o não humano estão meio misturados de forma esquisita e que o humano começa a se desumanizar, né? E por fim, a gente teria a fase industrial, que seria a fase desumanizada, né? Que seria a fase atômica. Mas assim, então a questão é que assim esses uivos emitidos pelos aviões alemães rapidamente eles vão ficar obsoletos, né? Porque quando você tem algo como a bomba atômica, outro tipo de espetáculo vai se elaborar, né? Inclusive parece que é esse espetáculo que vai tornar visíveis os outros tipos de espetáculos que aconteciam antes, né? Isso fica ainda mais claro na ideia de que são espetáculos quando a gente lembra que a bomba atômica só foi usada em dois momentos, né? Em Hiroshima e Nagasaki. E mesmo assim, é difícil pensar as relações internacionais, né? Ou qualquer conflito militar sem a sua sombra, né? Gente, eu não sei se estão escutando, né? Mas enfim, tem uma pessoa cantando aí. Eu acho engraçado que quando eu fui gravar a aula sobre guerras, bombas, percepção, tinha vários, né, vários fogos de artifício, sei lá o que que era, mas tinha algumas explosões. E agora tem, né, som de pessoas cantando, né? Olha só, indústria cultural. Quero nem imaginar o que vai ter no próximo encontro, né? Que vai ser o texto do Virílio, que é o Estética da Desaparição, né? Ou seja, eu vou desaparecer, basicamente. Acabar a luz no meio do vídeo. Mas, enfim, voltando aqui. Então, assim, a força de destruição da bomba atômica é tão grande, né? E é uma magnitude tão enorme com relação e diferente, é uma magnitude tão diferente das armas anteriores que, assim, qualquer tipo de guerra que aconteceu antes fica parecendo uma espécie de prelúdio, né? Então, assim, perdão, desculpa, gente. Qualquer guerra que aconteceu após a sua venção parece um prelúdio para até que a bomba seja ativada, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso é qualquer conflito militar, né, que você tem depois da invenção da bomba atômica, fica parecendo assim que é meio que uma brincadeira, né? Que as pessoas estão fingindo que estão fazendo guerra, porque todo mundo sabe
que em algum momento a bomba atômica pode ser lançada e essa guerra vai acabar, né? Então, assim, quando a gente diz que a bomba atômica muda tudo, né, ela não precisa nem ser usada, né? É só a sua possibilidade de usar que vai fazer surgir um outro espetáculo e que vai fazer com que o conflito armado ganhe outra cara, né? Inclusive, né, a impressão que a gente tem, se a gente olha para a Guerra Fria, né, que algumas pessoas, né, eu acho que o Chomsky é uma dessas pessoas, né, que vão dizer que é a verdadeira Terceira Guerra Mundial, né, a Guerra Fria ela parece se desenrolar sempre com a perspectiva de que essas armas possam entrar em cena em algum momento. E o principal exemplo que a gente tem disso, né, é a crise dos mísseis em Cuba, né, enfim. Mas a questão, né, e o Virilio, eu acho que ele procura marcar isso ao longo do seu livro, é que com a bomba atômica vai ocorrer, então, uma certa transformação no que diz respeito ao espetáculo de guerra. A bomba, ela não precisa ser lançada para gerar estragos, né? Isso é surreal, né? Basta para que ela possa ser lançada para que acabe alterando sua forma de se situar no cenário internacional. Então, assim, ainda que a guerra continue acontecendo, né, que os combates não deixem de acontecer, e assim, é sempre bom lembrar, né, a gente tem invasões americanas no Afeganistão, no Iraque, né, eu acho que teve uma na Síria há pouco tempo. Infelizmente, eu sou terrivelmente ignorante com a geografia do Oriente Médio, então peço que vocês me perdoem. Mas, assim, mesmo que os combates não deixem de acontecer, né, a perspectiva de que haja um tipo de ataque nuclear funciona como uma espécie de sirene sem nenhum som, né? E essa sirene pode ser escutada justamente a partir da sua ausência, né? E eu não consigo não lembrar aqui da versão que o Kafka faz do Canto das Sereias, né? Que essa história é interessante, né? Vou até fazer um parênteses, porque eu acho que é um trecho interessante. O Kafka é demais, né? Enfim, e como o Kafka é um autor que eu trabalhei de certa forma recentemente, né? Enfim, ele foi um pouco objeto de alguns comentários no curso passado que eu dei. Acho que vale a pena. O Kafka tem esse conto esquisitíssimo, né? Como tudo do Kafka, que é o Canto das Sereias. E nesse conto ele procura recontar o que aconteceu quando Ulisses foi atravessar o espaço em que as sereias estavam, né? Agora, só para um pouco de contexto, né? Porque, se eu não me engano, isso não chega a aparecer diretamente no conto Kafka. Mas as sereias, elas seduzem, né, pelo canto, e a ideia é que elas seduzem a pessoa para que ela morra afogada, ou para que ela chegue até perto delas e elas matem a pessoa. Enfim, não importa muito os detalhes, o que importa é que o canto das sereias é sedutor, né, e atrai. E o que o Ulisses vai fazer para se preparar? Né? Bem, Ulisses é um rapaz inteligente, né? Então, ele vai se prender no mastro, né, e vai botar cera nos ouvidos dele, né? E eu preciso checar isso na Odisseia, porque faz muito tempo que eu li, e eu até estou para ler alguns trechos da Odisseia de novo, mas isso me parece já a primeira torção que o Kafka faz sobre a Odisseia, porque, pelo que eu me lembro, Ulisses ele tem que escutar algo no Canto das Sereias, e não apenas ele tem que escutar, como então, assim, como ele tem que escutar, ele se amarra no mastro, pede para os colegas, né, para os marinheiros botarem cera no ouvido, e ele fica sem cera no ouvido para poder escutar o canto. Mas, enfim, o Kafka está contando a história para outros fins, né? Então ele diz que o Ulisses ele botou cera no ouvido dele para não ser seduzido pelas sereias, né? Só que o que as sereias fizeram? As sereias, elas resolveram guardar a arma mais potente que elas tinham, né, de acordo com Kafka, para o Ulisses, que era o silêncio, né? Então, assim, mais terrível do que o canto das sereias, vai dizer o Kafka, né, é o silêncio do canto, né? Ou seja, o ruído. Esse não é nem um pouco silencioso, né? Pelo menos para mim, né? Eu não tenho a menor ideia de como é que isso é captado ou não. Mas, enfim, mais um helicóptero. Mas, enfim, então, assim, o Kafka, ele vai dizer que o Canto das Sereias, que elas têm essa arma mais potente, né, que é um canto mudo, né, e que esse canto, sim, seria terrível e seria infalível. Só que o que o Ulisses faz? Isso que é interessante. Isso está o ardil do Ulisses, né? Ele põe a cera no ouvido,
E como ele põe a cera no ouvido, ele acredita que ele não vai escutar o canto das sereias, né? E as sereias, por sua vez, elas estão cantando, mas de modo mudo, né? Então, assim, é quase como se o Ulisses derrotasse as sereias pelo fato de que ele não consegue ouvir que elas não estão cantando, né? Então, Ulisses ele não consegue escutar o silêncio, né? Então, assim, é interessante como a forma de você evitar o silêncio, né? Isso tem tudo a ver, eu acho, com o que a gente falou na outra forma, né? No outro encontro. Mas a forma de você evitar o ataque mudo, a captura muda, é você justamente jogar um pouco de incerteza sobre o que está acontecendo, né? Porque se o Ulisses está com a cera, ele pode não estar ouvindo as sereias porque a cera está funcionando, como ele pode não estar ouvindo as sereias porque elas estão mudas. E o fato de que isso fica indecidível é o que permite que ele supere esse problema, né? Mas, enfim. Então, assim, a bomba atômica, né? Ela é um pouco esse silêncio, né, das sereias mudo, né? Enfim, é um ataque mais mortal. E a questão é como, como evitar ele, né? E assim, né? Como eu falei, a crise de mísseis, né, é um dos maiores exemplos, né, do tipo de terror que causava, né? Porque você é um momento em que todo mundo ficou, enfim, pelo menos todo mundo que estava ciente da situação, que estava acompanhando, né, temia que a bomba atômica fosse finalmente lançada e havia uma sensação também, né, de que essa bomba, o uso dela não seria como foi em Hiroshima e Nagasaki, né, que é um uso unilateral. Então, assim, só repetindo aqui, né, uma coisa que é muito importante marcar, nenhuma outra arma antes da bomba possuía tal força, né? E a gente vê aqui que não é apenas a força militar, digamos assim, explosiva que está em jogo, né? É o canto mudo da bomba atômica, né? Então, assim, dessa forma, a produção do medo e a partir da familiaridade com a bomba, né? Ou seja, o fato de que a gente tem a impressão de que a gente sabe o que é uma bomba atômica, de que a gente sabe que é o seu efeito, né? E, de novo, isso é uma familiaridade enganosa, né? Porque quantos de nós têm acesso de fato às informações sobre a bomba atômica, né? Mas o fato é que essa familiaridade e esse medo vão operar uma inversão no teatro da guerra, né? A arma vai gerar seus efeitos mesmo antes de ser lançada. E todo esforço de guerra passa a ser não em reagir ao seu uso, né? Porque uma vez que ela foi lançada já não tem mais nada para fazer, mas impedir que ela seja lançada. Isso vai implicar para o virilho um deslocamento das prioridades, né? Que não deixa de ser também um deslocamento dos recursos do complexo industrial militar, né? Porque assim, prioridades acho que tem que ser entendido dessa forma, né? A prioridade é aquilo no qual se investe. E quando você tem esse novo campo de ação, né? Os recursos vão escoar para outro ponto. Então, assim, a possibilidade de ser ou não lançada, de que forma, com que tecnologias, com que alcance, isso se torna o principal espaço de preocupação das operações militares. Como a gente já comentou, né, fica muito mais importante, então, mapear as capacidades do inimigo e obscurecer as suas, do que efetivamente mobilizar os armamentos disponíveis, né? E assim, aquele caso da Inglaterra, né, que eles ficavam criando cenários de papelão, aviões falsos, tanques falsos, navios falsos, tudo isso está um pouco nesse jogo, né? Assim, e nesse jogo de inteligência contra inteligência, o manejo dos estímulos e percepções vira fundamental, né? Porque assim, do lado de quem procura se defender, trata-se da capacidade, né, de entender, trata-se de entender quem tem a capacidade de lançar uma bomba, né? Em que condições, quem vai ter programa de enriquecimento de urânio, né? Enfim, toda a questão da invasão da guerra do Iraque, se eu não me engano, tinha a ver com isso, né? Bem, pelo menos assim também é sempre engraçado quando você vê que o problema do enriquecimento do urânio está sempre ligado a isso, né? Será que eles estão enriquecendo urânio demais para a bomba atômica? Porque eu lembro que eu tinha visto isso numa época, né? Eu não lembro. Infelizmente, eu sou uma pessoa muito, né? Enfim, deveria fazer um fact-checking, né? Mas eu acho que o enriquecimento necessário para fazer uma bomba atômica é maior do que o enriquecimento necessário para produzir energia nuclear, né? Então, assim, tem sempre uma ambiguidade entre programa de energia nuclear e programa de bombas nucleares, né?
Mas, enfim, isso tudo vai ser importante, né, para quem está querendo se defender de uma bomba, né? Mas, assim, se a gente realmente quer olhar as coisas de um ponto de vista interessante, a gente precisa prestar atenção no que acontece com quem pode lançar a bomba, né? Então, assim, quando a gente pensa no teatro feito por quem possui a bomba, eu acho que é aí que realmente a coisa se complica e aí que o livro do Virílio fica interessante. Porque se a bomba age pela mera insinuação, né, tem todo um campo que procura explorar as potências de insinuar, né? Então, assim, certos gestos na política internacional, certas decisões de invisibilizar parte das ações de um Estado, eles acabam ajudando a criar a impressão de que você tem uma bomba ali, de que você pode usar ela, né? Então, assim, a ideia, né, deixar flutuar, né, circular a ideia de que o armamento nuclear está cada vez mais sendo aperfeiçoado, isso é uma forma de gerar medo e é uma forma de já usar bomba, né? Porque como a insinuação é o fator central aqui, também fica meio imprescindível, né, deixar turvos detalhes sobre essas insinuações, né? Nunca ser totalmente claro sobre os gastos militares ou sobre as tecnologias desenvolvidas, né? É só a gente pensar, né? Sobre como é esquisito, como é pouco transparente qualquer coisa que diz respeito a balanços financeiros militares, né? Então, assim, você vai ter várias narrativas conflitantes surgindo, né? Informações falsas que podem ser misturadas com verdadeiras, para deixar os inimigos sempre tendo que adivinhar sobre o real grau da força militar. E assim, só um detalhe, e assim, eu não lembro se isso está no Virílio ou se eu li isso em outro ponto, né? Mas eu estava lendo sobre como é engraçado que os alemães, quando eles faziam o extermínio dos judeus, aparentemente eles deixavam circular também a ideia de que eles podiam estar exterminando os judeus. Como se eles soubessem que os grupos de apoio, enfim, de judeus, né, de outros espaços do mundo, como se eles fossem negar essa informação por ser tão horrorosa e tender a acreditar em coisas mais leves, né? Ou seja, que os judeus estão apenas indo para campos de concentração, que eles estão apenas indo para guetos, né? Então, aparentemente, essa ideia de invisibilizar, ela passa por expor coisas, né, que não se pode nem considerar como verdadeiras, né? Então, assim, essa incerteza, né, essa produção ativa de incerteza, ela vira fundamental, né? E esse jogo de sombra se torna tão intenso que é difícil entender quem poderia ler os sinais e decifrá-los, né? E certamente não somos nós, né? Nós humanos, né? E o resultado, né, eu acho, é que a sua eficácia, né, a eficácia da bomba militar, pelo menos da bomba nuclear, tal como ela é usada, ela está mais nesse campo das sombras do que no seu uso real, né? Tem mais a ver com o medo que ela procura instaurar. E isso a gente percebe, né? É talvez a realização plena daquela definição que o Virílio dá sobre a guerra, né? Você vê que eu falei Virgílio, né? Já estava pensando ali no Virgílio. E tem tudo a ver falar o Virgílio, inclusive, porque assim, a gente vai falar um pouco sobre indústria cultural, né? E a Eneida é uma obra patrocinada pelo Estado romano, né? Então, assim, é maravilhoso. É maravilhoso no sentido de que a gente vê que esse domínio do campo da percepção é uma coisa muito antiga, né? Mas o fato é que a bomba nuclear, né, conseguiu instaurar esse pavor contínuo da morte sobre todos os estados, né? Mas isso é meio estranho ainda, né? Porque ainda que as pessoas sintam um temor, o estado, digamos assim, humano, né? O estado desse pavor, né? Que é uma coisa bem humana, ele já não é tão mais nosso, né? Já não parece algo da nossa dimensão. Não diz respeito a nós no sentido de que não somos nós quem podemos agir nessas circunstâncias, né? Esse pavor parece que é mais relativo aos estados do que a nós, né? Então, assim, a gente pode até ter medo da bomba atômica, né? Mas esse medo é algo sempre fora da nossa dimensão, né? Que talvez sequer poderia ser inteligível para nós. E é só a gente pensar, né? Que, assim, quem é que tem medo
de bombas nucleares hoje em dia, né? Apesar de serem uma ameaça real, concreta e constante desde a sua criação, né? E bem, é nesse ponto, né? E aqui eu acho que as coisas começam a ficar interessantes. É nesse ponto que o Virilli vai destacar a importância do cinema, né? Mas agora num outro ponto de vista, né? Porque o cinema, como perceberam cedo, tanto o governo americano durante a Segunda Guerra Mundial, como Joseph Goebbels, ele é uma arma potente que pode produzir estímulos que pode afetar os corpos, né? Mobilizá-los ou imobilizá-los. Então, assim, não é apenas como ponto para qual vão escoar, né, os desenvolvimentos técnicos, né? Ou seja, o cinema não é apenas um ponto do qual as tecnologias de percepção da guerra vão acabar chegando, né, nesse campo da arte. Mas o cinema vai ser encarado como uma ferramenta que cria e estimula percepções, né? E o Virilli vai comentar bastante sobre como certas tecnologias de coloração, né, como a Technicolor ou a Agfacolor, que são desenvolvidas no período entre as duas guerras mundiais, isso não é dissociado dos esforços de guerra, né? Inclusive, existe toda uma dinâmica, né, para tentar capturar os filmes produzidos em coloração, né? Como também o Goebbels vai patrocinar, né, o desenvolvimento da tecnologia de coloração, né? E como boa parte dos investimentos também vem da indústria bélica, né? Então, assim, a relação da cor, isso é importante marcar, com o cinema, pelo menos na Segunda Guerra Mundial, como o Virilli tenta marcar, não tem apenas a ver com um apreço a um certo realismo, né? Até porque, assim, o que eu gosto de pensar sempre é que o realismo é sempre... Não existe realismo no sentido de imitar a realidade, né? Mas cada forma de expressão exprime alguma forma de realidade, né? Mas, assim, então, assim, o que é relevante nos filmes coloridos nesse contexto, né? E eu acho que é por isso que o Virilli vai dizer que eles vão ser valorizados pelo próprio Estado, é o seu caráter estimulante, né? E talvez, assim, essa coisa da coloração seja meio naturalizado para nós aqui em 2020, né? Mas se você pega para ver um filme dessa época, dos anos 30, 40, né? E eu penso sempre no Mágico de Oz, ou também, né, que eu fui ver, porque o Virilli menciona, então eu fiquei vendo vários trechos no YouTube, né? Os filmes do Fred Astaire, né, do dançarino. Não é pouca coisa o que está acontecendo ali, né? É uma velocidade meio esquisita, né? A cor não parece as cores de hoje, né? Parece que ela vibra de outra forma, né? Parece que ela vibra mais. Inclusive de uma forma que produziria um estímulo, né? Talvez intoxicaria as pessoas, né? Atordoaria, né? E é engraçado, assim, né? Porque o que o Virilio vai comentar, né? É como justamente a cor é mobilizada não por qualquer realismo, então, mas porque ela gera estímulos no sujeito que vê, né? E assim, é até interessante ver, né, que tem uma continuidade, né, entre a sirene do bombardeio alemão, né, e as fortes imagens coloridas do cinema entre guerras, né? Como se a ideia fosse produzir estímulos, né? Enfim. Bem, e assim, esses filmes, né, eles são relevantes e eles podem ser encarados então como uma continuação da guerra por outros meios, porque é por meio dessa intoxicação, como o Virilio marca, que se contrabandearia blocos de percepção alinhados à ideologia de quem envia eles, né? Seja a ideologia americana, seja a ideologia alemã, né? Então, para ele, né, para o Virilio, esses tentáculos militares, né, no cinema, ou seja, as relações promíscuas entre cinema e operações militares, eles aparecem sobretudo na Segunda Guerra Mundial, né, na forma como se procura produzir efeitos que controlam e conformam as pessoas. Mas isso aparece tanto quando a gente repara que o Estado americano vai investir abertamente em filmes didáticos de guerra, né, que tentam transmitir os porquês da guerra, mas, isso também que é mais interessante ainda, no surgimento de uma cultura de filmes musicais, dançantes e hipercoloridos, como são os filmes do Fred Astaire, e que parecem, né, por meio das suas cores extremas e das categorias cativantes, parecem meio que cultivar o que o Virilio vai dizer, né, que eu cito, um convite disfarçado a uma nova mobilização.
Ou seja, a ideia é quase como se as imagens dançantes, né, os corpos controlados, e se você vê esses filmes assim, é um controle do corpo, né, que é impressionante. E o Virilli vai insinuar, né, que talvez seja um convite disfarçado à mobilização, né, a um estímulo que é para além da nossa consciência, né, mas a transmitir um ideal de um corpo controlado, que é um corpo militar, que é um corpo mobilizado para uma guerra, né. E assim, hoje em dia talvez essa mobilização se dê por outras formas, né? Talvez tenha mais a ver com o universo de jogos. Parece que tem até um documentário do Farok que vai nessa linha, né? Mas eu ainda não consegui ver, né? Que acho que o nome do documentário é Serious Games, né? Que ele fala sobre a relação entre soldados e jogos de videogame, né? Mas o que importa, né? E é isso que eu acho que o Virilli está querendo marcar, é que na medida em que a operação de percepção vai se tornando um fenômeno importante, a guerra vai vazando para fora da sua esfera militar e produzindo afetos de medo até mesmo nos sujeitos mais insuspeitos. Mas assim, esse exemplo, né, da tecnologia de coloração, eu acho que é um pouco ainda difícil de enxergar, né? Talvez seja apenas no contexto da bomba atômica que esse caráter bélico da indústria cinematográfica se torna mais visível, né? E pela maneira como o cinema e a sua indústria conseguiu traduzir os estímulos provocados pelo medo da bomba para a dimensão da nossa percepção, né? Então, assim, o que eu acho que é interessante, né, a gente tentar pensar é a maneira como o cinema conseguiu, se de propósito ou não, né, mas conseguiu traduzir certos estímulos que têm a ver com uma arma para além das nossas dimensões de inteligibilidade, né, conseguiu, então, produzir estímulos que sejam da nossa dimensão, né? Então, assim, a bomba atômica é uma parada tão surreal que a gente não consegue dimensionar. E o cinema teria como papel não trazer a experiência da bomba para a nossa experiência pequena, mas conseguir produzir estímulos que, de alguma forma, fizessem as mediações necessárias entre nós e a bomba, sem que a gente, né, reduza a bomba à nossa percepção, né? Isso foi possível, se isso foi possível, né? Talvez não seja apenas por causa da curva do Technicolor, mas um caráter que eu diria que é mais essencial da produção cinematográfica, que é a artificialidade da imagem, né? E assim, essa artificialidade, quem vai marcar muito ela é o Benjamin, no ensaio A Origem da Obra de... Não é que é? A origem... Não é que é? A origem da reprodutibilidade técnica. Alguma coisa assim, gente. É aquele texto do Benjamin que é a reprodutibilidade técnica, né? Mas, enfim, o Benjamin vai marcar nesse texto, né, que a imagem cinematográfica ela é uma imagem potente porque ela decompõe os movimentos, né? E também ela decompõe o próprio tempo, né? Ela permite a decomposição e posterior recomposição de inúmeras formas possíveis, né? Porque assim, só a gente pensar, no teatro, você tem uma cena, você faz ela e acabou. No cinema não, você pode fazer 1000 takes, você pode separar o take em 1000 partes, você pode ir decompondo cada vez mais, né? Então, assim, existe uma artificialidade da imagem que a gente vê no cinema, né? E o que é fascinante e, ao mesmo tempo, aterrorizante no cinema é como o conjunto de imagens que é produzido nesse campo tem a capacidade de dominar a gente, de nos emocionar, de nos afetar, né? E ficar gravado em nossas memórias, né? Então, assim, na medida em que a nossa cultura vai se tornando cada vez mais ligada nessas imagens, né, seja pelo cinema ou pela televisão, parece que o nosso imaginário vai sendo cada vez mais povoado por imagens artificiais, né? E artificiais aqui num duplo sentido, né? Primeiramente, por serem, no sentido do Benjamin, montadas, construídas a partir de uma decomposição prévia. Os estímulos que se criam, eles são cada vez mais virtuais, porque eles não são mais um registro, né? E o Virilli vai marcar isso bastante no texto quando ele fala do Francis Ford Coppola, né? Que eles eram entusiastas dessa artificialização e que ele, né, cito, praticamente, porque essa artificialização, né, praticamente eliminaram as contingências da filmagem graças ao registro prévio das imagens e dos sons em suporte eletrônico da estação. Então, assim, as imagens de megaproduções de super-heróis, elas parecem levar isso ao extremo, né, porque é tudo filmado no chroma key, né, então é tudo artificial. E a gente sabe como isso pode ser ainda mais radicalizado, né? Eu acho que na filmagem do Guerra nas Estrelas 9, a gente tem a Carrie Fisher já falecida atuando, né? Eu lembro que na época que foram lançar esse filme,
surgiram várias notícias, né, de empresas, de agência de atores, né, querendo mostrar o seu portfólio de atores mortos, né, que agora poderiam ser reproduzidos eletronicamente, né? Ou seja, a fronteira da artificialidade vai se expandindo cada vez mais, né? Mas essas imagens são artificiais também num outro sentido, né? Que é o quê? É que as pessoas são afetadas e moldadas por estímulos que são descolados da vida das pessoas, né? Apenas para ficar no campo que a gente está falando, né? É engraçado que as imagens de guerra que a gente tem, elas são muito provavelmente frutos de uma produção cinematográfica qualquer, né? Enfim, claro, com exceção de quem realmente habita esses espaços, né? Estou, evidentemente, falando aqui, sobretudo, de quem não está envolvido numa guerra explícita, né? Numa invasão, né? E, claro, existem outros tipos de invasão e outros tipos de imagens que acontecem o tempo inteiro, né? A gente poderia falar como você tem certas imagens de guerras civis, né, que são traficadas pelos jornais, né, como a gente vê no Brasil, né, as invasões em favelas, todo o imaginário em torno disso, né, como isso também é produzido artificialmente, né. Então, assim, mas o que eu queria marcar aqui, né, é que o nosso imaginário sobre o campo de guerras é composto de imagens artificiais, né. E não é que isso seja um problema em si, mas parece que cada vez mais as imagens que a gente tem, que a gente usa, elas vêm da indústria cultural, né? Ou seja, elas vêm de um campo que é altamente financiado pelo setor bélico e pelo setor estatal. Então, assim, o que significa, né, é que, além disso, né, além de ser um campo altamente financiado, né, ou seja, além do fato meio conspiratório, né, que o Milton está falando, o fato é que também que essas imagens elas são produzidas em massa, né? E parece que é sempre por uma massa amorfa, né? E é uma massa que, como a gente vê, molda a nossa subjetividade, né? Então, assim, é uma imagem que é produzida por um tipo genérico, né? Ou seja, por um alvo de propaganda, né? E a gente, na medida em que a gente vai consumindo essas imagens, a gente vai se tornando esse sujeito receptor dessas imagens, né? Então, assim, o nosso imaginário é composto, né, por essas imagens que acabam nos envolvendo. E essas imagens, elas parecem ser cada vez mais dessituadas na nossa experiência, né? Voluntariamente ou não. Porque elas nos transmitem imagens que nem sempre são naturais, no sentido técnico, mas que também não são naturais no sentido de não serem nossas, né? Porque são sempre produções em massa e sempre em outro lugar. Então, assim, o que eu acho que tem de interessante, né, que é marcante para essa continuidade da guerra, a partir da bomba atômica, sobretudo, é que não vai ser mais apenas o sujeito soldado ou o sujeito general que vai ter a sua disposição moldada, né, pelos afetos da guerra, né, que deve estar temendo pela bomba. Esse temor, né, da bomba atômica, quanto mais ele permeia a sociedade, mais ele mantém ela num estado de catatonia e de paralisação, que parece deixar ela cada vez mais controlável, né? Agora, claro, preciso marcar aqui que a paralisação e a catatonia, elas não são desesperadoras, né? Porque senão a gente estaria meio perdido, né? A gente já está numas fases, a gente já estaria num esforço, aliás, a gente já estaria num momento em que essa catatonia e essa paralisação seria até confortável, né? É como se, na verdade, o nosso estado atual, né, fosse uma certa conformidade, né, que de vez em quando é perfurada por desconfianças e intranquilidades, né? Então, assim, no momento em que as forças destrutivas da guerra transcendem o espaço clássico do campo de batalha, né, ou seja, no momento em que a bomba atômica não é mais dirigida apenas aos outros militares, mas é dirigida também à população civil, a guerra deixa de ser algo que diz respeito apenas aos militares, né? Os ataques aos civis pelos bombardeios, né, que começou na Segunda Guerra Mundial com os carpet bombings, né, que eram aquelas estratégias de aviões atravessarem as cidades e bombardearem elas todas de uma maneira absolutamente cruel, né, parecem marcar uma espécie de limite, né, em que a guerra vazava para além dos seus limites geográficos clássicos, né. Com a bomba atômica, porém, qualquer local se torna potencialmente um alvo e a guerra parece se transformar numa espécie de guerra total, né? Então, assim, num contexto em que os problemas militares vazam para o mundo civil
que a produção de estímulos generalizados se torna uma questão militar, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que a produção de estímulos deixa de ser uma coisa relativa apenas ao campo de batalha e se torna uma produção que talvez deva se dirigir a toda a sociedade civil, né? E aqui, né, gente, aqui é o momento, né? Se você está acompanhando até aqui, talvez as coisas estejam ok, levemente conspiratório, né? Mas assim, ainda num espaço que eu diria que é aceitável socialmente, né? Aqui talvez assim eu comece a botar um pouco assim o capacete de metal, né? Enfim, aquele capacete para não ler a minha mente. Aqui também é o momento em que eu começo a adentrar, né, nos fóruns profundos do Reddit de conspiração, né? Mas eu deixo avisado, né? Porque eu acho que é um momento mais de especulação selvagem. Porque, assim, eu não acho um exagero afirmar que a presença excessiva de guerra na indústria do cinema acaba transmitindo inúmeros afetos de desorientação. Ou seja, o fato de que a gente tem tanto filme de guerra, tanta produção audiovisual de guerra, eu não acho que seja por acaso, né? A gente é bombardeado constantemente por imagens de disputas de guerra, né? Por jogos de espionagem que podem estar acontecendo com nossos vizinhos, por disputas de interesses que estariam presentes nesses conflitos, né, que a gente vê no cinema, né? E pela eterna iminência de um conflito incontrolável que estoura em qualquer momento, né? Ou seja, a gente vê filmes, né, que, caralho, são confusos pra cacete, né? Que tem muitos detalhes, tem várias coisas acontecendo por baixo dos panos, vários mistérios, várias surpresas, né? Enfim, vários interesses que ficam visíveis em momentos, invisíveis em outros, né? Isso é transmitido para a gente, né? A imagem de que a guerra tem a ver com isso, né? E o esquisito desses filmes, né, é que às vezes a gente parece não poupar os detalhes quando eles estão representando supostos comandos militares, né? Quando eles estão representando as agências de inteligência e espionagem. E os inúmeros acordos nacionais que aconteceriam antes atrás de portas fechadas, né? E se a gente pensa até na continuação do audiovisual, né, que seriam os videogames, você não apenas vê isso, né, como você vive esses detalhes, né? Só que assim, e é engraçado, né, se a gente pensa, sei lá, o James Bond, né, você tem várias coisas sobre agências de inteligência, se a gente pensa na Missão Impossível, né, sobre a CIA, né? Agora, seria uma ingenuidade, né, eu acho, embora a gente caia nessa ingenuidade o tempo inteiro, né, acreditar que tem algum tipo de realismo nessas representações, né? Seria uma ingenuidade achar que a CIA realmente é da forma como ela aparece nos filmes, né? Mas ainda assim, e talvez isso seja o que produz um atordoamento, essas coisas são insinuadas para o telespectador, né? A gente vai achando que uma agência de inteligência funciona daquela forma, né? E assim, seria muito estúpido que fosse absolutamente igual, né? Que não tivesse nem algum tipo de desinformação ali presente, né? Seria muito estúpido para as inteligências, né, militares. Então, assim, é como se os temores, né, presentes nessas situações, né, aliás, é como se essas situações retratadas, né, elas fossem transmitindo temores pelo próprio fato de que aquilo representado pode ser real. Então, assim, o temor é transmitido não porque o mundo é daquele jeito conflituoso que os filmes de guerra transmitem, né, mas porque aquilo pode ser uma realidade, né? Então, assim, ainda que não seja a mesma coisa que as teorias das conspirações, né, ou seja, os filmes, né, que podem afogar, né, quem se envolve com elas, né, eu tenho a impressão que essa hipercomplicação do mundo como uma possibilidade pode ser o suficiente para quebrar as nossas certezas, para criar desconfianças que minam a nossa capacidade de navegar no mundo, né? Então, assim, é como se a gente vê esses filmes, ser bombardeados por esses filmes, acabasse deixando a gente sempre com uma pulga atrás da orelha, né? E essas desconfianças não vão dificultar a navegação apenas pelo fato de que pode estar acontecendo algo que eu não sei. Não é só isso, né? Mas porque as próprias imagens que circulam parecem sempre apontar para um mundo infinitamente complicado, complexo, cheio de articulações, que não se visibilizam integralmente, mesmo para aqueles que estão explicitamente envolvidos, né? Talvez assim essa especulação tenha ficado meio febril, né? Parecendo aquelas loucuras conspiratórias dos americanos, né? Que enxergam a morte do John F. Kennedy em cada dobra de esquina, né? E assim,
absolutamente maravilhoso ver os mistérios que tem, né, no assassinato do Kennedy. Mas acho que é por isso que é importante esclarecer, né, que não é questão de apontar um culpado por esse processo, né? Como se houvesse algum agente, né, que seria sempre um agente que comanda a conspiração. O que eu estou tentando elaborar aqui, né, é apenas algum dos efeitos que emergem, né, e que podem ser efeitos até indesejados quando a gente procura pensar certas questões a partir dos problemas elaborados por Virilio, né? Quando as questões cinemáticas e a disputa pelo campo da percepção se tornam centrais para a guerra, a fragmentação das percepções não vai ser apenas um efeito de mecanização e artificialização da vida casual, né? Ela vai ser efetivamente perseguida, né? A fragmentação da percepção e o seu controle vai ser perseguido, vai ser procurado, né? Então, assim, desse modo, talvez seja possível entender o campo cinemático, esse tipo de estímulo visual circunscrito pelo Virilio em Guerra e Cinema, como um dos procedimentos contemporâneos que acaba decompondo ativamente a nossa subjetividade e dificultando essas operações de navegação ao bombardeá-la com estímulos e informações que faz parecer com qualquer possibilidade de ação no mundo esteja sempre para além da nossa capacidade. Então, assim, o que eu estou dizendo aqui, né, é que é quase como se essas imagens que a gente vai recebendo no cinema, elas vão apresentando imagens de um mundo muito mais complexo, muito mais complicado, e isso vai fazendo com que a gente fique cada vez mais confuso, né? E ficando confuso, se torna mais difícil navegar, se torna mais difícil agir, né? Mas, e eu acho que isso é interessante, né? A gente já vai aqui para um final, né? Um final que quero acreditar que vai surpreender vocês, né? Eu acho que, de alguma forma, se a gente pode dizer que a gente está desorientado, isso não significa que essa desorientação vai ser sentida por nós como um horror, né? Eu acho que é por isso que cabe aqui, né, para fechar nossa reflexão, né, retornar mais uma vez ao texto do Benjamin, que serviu de horizonte no início, né? Eu até comentei isso como, né, eu tinha pensado nesse conjunto de aulas, né, uma coisa circular, né, que a gente começava a aula comentando o início da experiência pobreza, e agora a gente vai terminar a aula comentando o final da experiência pobreza, né? E assim, tem a ver com uma menção ao final dele, né? Pois, assim como os pilotos desorientados, né? Isso é uma coisa que a gente comentou na aula passada, né? Assim como os pilotos desorientados pelo excesso de estímulos têm a sua percepção no voo, né, acalmada pelo contato com uma dimensão familiar, né? Ou seja, a voz de uma mulher falando com ele pelo rádio, né? Que reencena todos os afetos históricos que relacionam guerra e amor, né? Afetos que a gente traça, a gente encontra, por exemplo, na Ilíada e na Odisseia, né? Também é possível falar de um anestesiamento da nossa catatonia, da nossa catatonia civil, né? Então, assim, essa hipercomplexificação que marginaliza a percepção de escala humana, que a gente vê no cinema, né, por esses filmes de guerra, de ação, suspense, talvez ela seja amaciada pela produção de imagens hipersimplificadoras. E assim, para mencionar aqui o texto do Benjamin, o Benjamin vai comentar que diante dos excessos do mundo moderno, diante de uma complexificação que aliena o homem cada vez mais, vai surgir uma tentativa de superar essa alienação de um modo até mágico, né? E aí eu cito aqui um trecho um pouquinho longo, né? Ao cansaço, segue-se o sono. E por isso não é raro vermos como o sonho compensa da tristeza e do desânimo dos dias para mostrar essa existência muito simples e muito grandiosa para a qual, no estado de vigília, nos faltaram forças. Uma existência de Mickey Mouse é um desses sonhos do homem de hoje. Uma existência cheia de milagres que não se limitam a superar os prodígios da técnica, mas ainda se riem deles. Fim da citação. Então, assim, a gente tem um mundo que se mostra cada vez mais fora, digamos assim, do nosso alcance, né? Um mundo em que a nossa própria visão do imaginário é cada vez mais marginalizada, né? Como o vídeo aponta. A gente vê, então, um desejo de uma realidade cujas complexidades a gente possa operar, né, a partir de ferramentas que sejam da nossa medida, né?
como diz o Benjamin, e eu cito aqui de novo, um modo de vida em que um automóvel não pesa mais que um chapéu de palha e o fruto na árvore redonda cresce tão depressa quanto um balão inflável. Fim da citação. Então, assim, o que o Benjamin está falando, né, é desse mundo em que o mundo está tão complexo que a gente fica desejando soluções hiper simples, né, que superem magicamente as distâncias entre as complexidades, né? Mas para localizar, né, no que eu estava falando, né, que eu estava falando dos filmes de guerra hipercomplexos que mostram mil conspirações acontecendo a todo momento, né? Talvez a forma como isso digamos assim, amaciado é pelos inúmeros filmes que apresentam soluções instantâneas, né, a imensos problemas e problemas de desigualdade social, né, na maior parte das vezes, né. A gente vai ter infinitos filmes, né, que retratam golpes, casamentos com príncipes ou princesas, propostas indecentes, heranças inesperadas, né, qualquer coisa que tenta de alguma forma preencher o nosso desejo de um mundo mais simples, né, que ainda pode ser resolvido por algo que não que não demande que a gente saia do nosso ponto de vista, né? Porque o problema da guerra é isso, né? Não é do nosso ponto de vista que a gente vai resolver os problemas, né? Então, assim, as produções cinematográficas, né? Essas imagens que circulam no nosso imaginário, elas também vão transmitir, junto com a complexidade, a ideia de um mundo que promete estar ao nosso alcance, né? Então, assim, eu fico pensando num filme como A Herança de Mr. Deeds, do Adam Sandler, né? E talvez o Adam Sandler seja o Mickey da nossa geração, né? Ele parece dramatizar, né? Esse desejo de simplicidade em um mundo complexo. E o que está implicado nessa dramatização é que todos os conflitos trazidos por riqueza, por finanças, eles são reduzidos a dramas pessoais, né? O que o Adam Sandler precisa fazer, né? Não é gerenciar a desigualdade social, é gerenciar apenas as suas relações pessoais na medida em que ele se torna um herdeiro, né? Ou seja, os problemas são reduzidos à escala nossa, né? Então, assim, não é nem que essas dramatizações abolem o conflito, porque não é questão de abolir o conflito, é questão de trazer o conflito para a nossa escala, né? Então, assim, eu estou pensando aqui naquele outro filme, né, que é o filme da mulher que descobre que ela é uma princesa, né? E aí os problemas dela, eu acho que são lidar com a etiqueta e tal, com ser uma princesa. Não tem nada a ver com os problemas muito maiores, né, de ascender socialmente, né? Mas, assim, então, assim, o que é interessante, né, é que um complemento inevitável, né, dessa situação, né, ou seja, na verdade, deixa eu retomar aqui, né, esse tipo de filme, né, parece então um complemento inevitável por ser o avesso, né, das tramas hipercomplexas, né, que também vão estar presentes no cinema de massa, né? Então, assim, não chega a surpreender que ambos os tipos de experiência, né, ou seja, a transmissão da fragmentação pela complexidade e a transmissão da resolução mágica, elas vão aparecer no mesmo produto cinematográfico, né? Ou seja, não vai surpreender que esses dois tipos de experiência, né, tanto a hipercomplexificação quanto a hipersimplicidade, apareçam numa mesma obra, né? E eu acho, inclusive, que o Senhor e Senhora Smith não é apenas um filme de espiões que não se entende nada do que acontece, né? E que os dois parceiros estão tão imersos em tramas elaboradas que eles ignoram que eles estão no mesmo mundo, né? E assim, gente, eu fui até olhar, né? Acho que eu já vi esse filme 300 vezes, né? Como qualquer pessoa, mas eu fui até olhar a trama na Wikipédia e não faz o menor sentido essa coisa, né? É uma parada completamente louca, né? Tipo, os caras estão ali envolvidos em mil agências de inteligências e tal, é uma parada que não faz sentido, né? Mas não é apenas isso, né? Um filme que eles estão assim, envolvidos nisso e por isso que eles começam a um perseguir o outro. Na verdade, tem algo até que seja que traga também a simplificação nele, né? Que assim, porque o filme é também uma história em que a maneira como os personagens procuram se localizar nessa confusão é a partir do reavivamento do seu amor, né? Pois era apenas isso que faltava, né? O que faltava era apenas que um prestasse atenção no outro, no espaço íntimo do casamento, né? Para que eles resolvam a situação. Porque se eles tivessem prestado atenção, eles não estariam nessa situação toda, né? Então você vê como é que o filme traz as duas coisas, né? Ele traz
tanto tramas hipercomplexas, agências militares, espiões, como também traz uma resolução para problemas hipercomplexos numa escala muito pessoal, né? Que é o drama de um casal, né? E assim, é até meio cômico, né? E é até meio cômico como foi esse filme que produziu um dos maiores, né, power couples, né, da história do Star System, né? Ou seja, da história das estrelas de cinema, né? É bizarro isso, né? Como não apenas esse filme é importante, né? Assim, é relevante para o nosso contexto por causa desses detalhes que eu falei, mas ainda por cima é, é, foi a partir desse filme que a grande história, né, do casal Brangelina, né, da Angelina Jolie e do Brad Pitt, como eles viraram um casal, né, um casal inspirador que adota crianças ao redor de todo mundo, né? Enfim, é cômico, eu acho, né? Na verdade, se a gente pensa bem, não parece nada casual quando a gente considera as continuidades entre a guerra e o cinema. Bem, gente, isso era o que eu tinha por hoje, né? Enfim, espero que não tenha sido muito excessivo. E só para marcar, né, que o próximo vai ser apenas, né, no ano que vem, né? Ótimo momento para fazer essa piada. E vai ser o livro do Virílio, né? A leitura vai ser um livro do Virílio, né, que é a estética da desaparição. E deve ser metade do livro, né, que eu devo comentar, né, porque o livro é bem dividido em duas partes, não é um livro muito grande, mas, enfim, os capítulos são curtos, então a gente pode deixar isso como meta, né? Próximo. Bem, espero que esteja tudo bem com vocês e até a próxima.